Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno e aluna do CPV-UEL. Sejam bem-vindos a mais uma revisão de História do Brasil. Eu sou o professor Vinícius e hoje nós vamos conversar sobre o tema da modernização, trabalhando os conceitos aí de desenvolvimento em oposição ao atraso. Você já sabe, mas não custa relembrar, e principalmente para aqueles que estão começando a assistir agora, que antes de assistir, na medida do possível, você confira o material de aula que acompanha essa aula. É aquele material em PDF que eu produzo colocando todos os slides dessa aula, alguns exercícios e alguns links importantes para vocês acessarem e complementarem a nossa aula, certo? E caso tenha alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, entre no nosso grupo do Facebook, o História CPV 2020, onde os seus professores de História Geral e do Brasil estarão lá para te atender, ok? E antes de entrarmos na nossa aula de hoje, só vamos relembrar um pouquinho do que nós vimos na revisão anterior. Na última aula eu falei com vocês sobre os conceitos de identidade e ideias e como que esses conceitos foram trabalhados para formar as diversas ideias aí de culturas nacionais que nós tivemos ao longo da história do Brasil. Então, eu passei para vocês, conversei com vocês sobre essa trajetória das culturas nacionais, desde a colônia, passando pelo Império e finalizando no período da República. E hoje, continuando com as nossas revisões temáticas, né, que é uma forma da gente estudar vários períodos da história do Brasil através de um mesmo tema, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito da modernização. Esse conceito, essa palavrinha, já apareceu muitas vezes nas nossas aulas anteriores, mas pode ser que nós nunca tenhamos trabalhado esse conceito especificamente. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar, entender um pouquinho mais o que significa o conceito de modernização, o que significa essa oposição entre desenvolvimento e atraso, né, trabalhando aí com esses dois conceitos principais que aparecem muitas vezes na história do nosso país. Vamos lá então? Antes de tudo, né, para nós começarmos a falar sobre o processo de modernização do Brasil, é necessário nós trabalharmos um pouquinho com essa definição do que é modernização, afinal de contas. Né? Essa palavra, algo que é moderno, algo que parece moderno, sempre nos traz a impressão de alguma coisa nova, né? De alguma coisa recente, de alguma coisa atual. Mas só para dar uma definição um pouco mais adequada para a história, quando nós falamos em modernização, nós estamos dizendo que existem etapas de desenvolvimento que uma sociedade pode passar, saindo da barbárie, né? Ou seja, do atraso, em direção à civilização, à modernidade. Né? Então, modernização é sempre um processo de desenvolvimento, quando uma sociedade sai do atraso e vai em direção à civilização. E aí já pode ter acendido uma primeira luzinha em você. Pois, veja bem, o que será então que é a referência, o que será que é o modelo de civilização que nós temos? Na verdade, esse conceito, né, a própria palavra de modernização, ele é um conceito muito eurocêntrico. Essa palavrinha você já deve ter ouvido em algumas outras aulas de humanidades aí. Ele é um conceito eurocêntrico porque ele coloca a Europa como um ideal de civilização. Então ele foi um conceito forjado, né, foi um conceito criado pelos europeus para definir a sua própria sociedade. A sociedade europeia se considera uma sociedade moderna e todas aquelas que não são semelhantes, né, que são diferentes da sociedade europeia, são consideradas sociedades atrasadas. Então, o conceito de modernização ele é bem eurocêntrico, né? Ele coloca a Europa no centro de tudo, mas apesar disso nós precisamos estudá-lo, porque afinal de contas ele está sempre presente nos discursos políticos que nós vemos sendo construído aqui no Brasil, correto? Então, já que nós vamos estudar esse conceito, vamos entender um pouquinho mais o que ele implica, né? Quais são as coisas que fazem parte de um processo de modernização econômica, social e política? Bom, uma modernização, ela resulta na industrialização, né? Ou seja, um país ele construir indústrias, ele desenvolver a sua indústria, na urbanização, que é uma consequência da industrialização, né? Quando você investe nas indústrias do seu país, as cidades vão crescer, pois é onde as indústrias estão localizadas. Consequentemente, para administrar tudo isso, você precisa de um governo estruturado, um governo forte, um governo bem organizado para comandar todo esse processo de modernização. E também como consequência de tudo isso, cria-se uma sociedade de massas, ou seja, uma sociedade onde as massas da população dão um ritmo, né? As massas da população são decisivas para essa sociedade.
E é isso, todo esse processo de modernização, que se torna um dos principais objetivos políticos de partes da classe política brasileira desde o final do século XIX, certo? Então, esse conceito de modernização que a gente viu, um conceito muito marcado pelo eurocentrismo, né, que implica todos esses elementos que eu coloquei aqui, foi um dos principais objetivos políticos de algumas partes dos comandantes políticos do Brasil desde o final do século XIX. E nessa aula nós vamos entender um pouquinho como isso se desenvolveu. Trabalhando esse conceito, né, os elementos que fazem parte do conceito de modernização, você já deve ter percebido aí que o Brasil tem uma série de dificuldades nesses elementos da modernização. E isso foi notado, né, pelos dirigentes políticos brasileiros, principalmente a partir do século XX. Os intelectuais brasileiros, então, começaram a investigar quais seriam as origens históricas desse atraso brasileiro. Por que o Brasil não era um país moderno no início do século XX? E eles resolveram o seguinte, que as causas, né, as origens do atraso brasileiro eram 3 elementos. O primeiro deles, a economia agroexportadora, então uma economia baseada na produção agrícola para exportação. A proibição de manufaturas. O Brasil, por muito tempo, durante todo o período colonial, não pôde desenvolver manufaturas, ou seja, fábricas, né, indústrias. Aqui, isso era sempre monopólio da metrópole, monopólio de Portugal. E, finalmente, o escravismo. Esse regime de trabalho baseado na escravidão, ele era um grande obstáculo à modernização do Brasil, já que quando você tem uma grande quantidade de pessoas que não são consideradas cidadãos, não têm direitos plenos dentro do seu país, você não tem uma sociedade de massas que é um dos objetivos principais da modernização. Então, esses 3 elementos, como eu mencionei para vocês, têm origens no período colonial brasileiro, o período que vai de 1500 até 1822, certo? Enquanto isso, enquanto o Brasil enfrenta todas essas dificuldades, todo esse problema do atraso, o mundo capitalista considerado moderno, né, ou seja, algumas partes da Europa, dos Estados Unidos, Japão e Rússia, está em um processo de industrialização avançado, né? Então, quando o Brasil sai do período colonial, conquista sua independência, tem todos esses problemas para resolver, enquanto o mundo capitalista moderno já está muito avançado, principalmente por conta da sua industrialização. Assim, quando nós chegamos no período ali de transição do Império para a República, né, ou seja, o final do século XIX, nós observamos uma série de permanências, ou seja, coisas que perduraram no Brasil, coisas que permaneceram no Brasil e que têm sua origem lá no período colonial, né, e que significam, né, são exemplos, são reflexos desse atraso na modernização brasileira. E esses elementos, essas coisas são os seguintes, prestem atenção que essa lista é longa, hein? Primeiro, durante o período da transição do Império para a República, o Brasil é extremamente dependente da exportação cafeeira, então da exportação de algum produto agrícola. O Brasil tem uma baixa industrialização, então nesse período o Brasil ainda não tem indústrias desenvolvidas. O Brasil tem um problema muito sério de exploração e repressão de trabalhadores, como consequência também do passado, né, um passado recente aí, escravista. Nesse período também, a população brasileira é majoritariamente analfabeta. Nesse período, o racismo e o preconceito estão naturalizados, ou seja, tratar negros, indígenas com racismo, com preconceito, está naturalizado. A sociedade brasileira encara isso como normal, né? Então, se hoje isso já é um problema, naquela época era bem pior. A maior parte da população brasileira nesse período está na miséria, ou seja, vive em condições precárias de vida e saúde, sem acesso a serviços básicos, subempregadas, né, com empregos muito difíceis de se manter, exploradas e sem possibilidades de ascensão social, ou seja, sem possibilidades de subir na vida. E, finalmente, toda essa situação tem uma complicação a mais, né, que é importante a gente pensar, principalmente por conta do momento que nós estamos vivendo, que são as epidemias periódicas, as epidemias que acontecem de tempos em tempos e que massacram a população brasileira. São as epidemias de febre amarela, varíola e peste bubônica e gripe, que são um dos principais problemas, um dos principais obstáculos ao desenvolvimento do Brasil. Assim, quando nós começamos o século XX, existe uma maior preocupação política com o atraso brasileiro,
Todos esses elementos aqui trazem grande preocupação a alguns dirigentes do Brasil lá no início do século XX e, portanto, a modernização ela se torna o principal objetivo dos dirigentes políticos do Brasil a partir desse momento. Assim, nós podemos então analisar quais são os desdobramentos, quais são as fases políticas desse processo de desenvolvimento do Brasil, né? Então, começando lá pela Primeira República, do ano de 1889 até 1930, já tivemos uma aula sobre esse período, né? Algumas aulas, são tomadas as primeiras medidas pela modernização do Brasil, que são elas a industrialização, né? Iniciam-se as primeiras indústrias no Brasil, ainda indústrias pouco desenvolvidas e sem competitividade, sem condições de competir com as indústrias estrangeiras, e são realizadas as reformas urbanas e reformas sanitárias, né? Que se traduzem aí na repressão e no extermínio de parte da população marginalizada. Durante a Era Vargas, do ano de 1930 até 1945, a modernização ganha força, ela se torna o principal objetivo, a principal prioridade do governo durante aquele período. Assim, a industrialização é acelerada, principalmente nas indústrias de base e infraestrutura, né, que são indústrias mais pesadas, indústrias de petróleo, de aço, de energia elétrica, e nesse período, um aspecto importante para nós pensarmos na modernização é a criação do Ministério da Educação e da Saúde. Sim, os dois juntos são o mesmo ministério, que tem como principal objetivo o combate ao atraso social por meio da educação da população, por meio das campanhas sanitárias. Assim, essas campanhas de combate às endemias urbanas e rurais se tornam cada vez mais frequentes a partir desse período. Nos anos seguintes, principalmente no período pós-1945, quando o Brasil se redemocratiza, mas logo em seguida começa a ditadura militar também, é a fase que nós vamos chamar aqui de desenvolvimento associado. Tá? E por quê? Porque nesse período a industrialização e a urbanização do Brasil estão crescentes, né? Então as indústrias estão surgindo em cada vez maior número, as cidades estão crescendo cada vez mais, e assim o Brasil cresce bastante em infraestrutura, em indústrias de base, como eu já expliquei para vocês, e indústrias voltadas para o consumo interno. As indústrias, por exemplo, as indústrias de alimentos, de produtos de limpeza, de eletrodomésticos e tudo mais. Mas esse processo de industrialização e urbanização crescentes, ele é financiado por empresas e por instituições estrangeiras, né? Seja por bancos estrangeiros, seja por governos estrangeiros. Por isso que eu estou chamando esse período aqui de período do desenvolvimento associado, quando o desenvolvimento da industrialização do Brasil é associado ao capital, ao dinheiro, ao financiamento estrangeiro. Nesse período também, as campanhas de vacinação e de combate a epidemias ganham força e ganham um apoio muito grande do governo federal, né? Então, a partir desse momento que o governo ele realmente vai adotar esse costume, essa prática de promover as campanhas de vacinação, de combater as epidemias como uma forma de modernizar a sociedade brasileira. E finalmente, né, chegando no nosso período mais recente, o período pós-1988, após a Constituição de 1988, quando se inicia uma nova fase política no Brasil, ocorre a consolidação dos direitos sociais da população brasileira. Assim, a população já é majoritariamente, ou seja, em sua maioria, uma população urbana, que vive um processo de industrialização avançado, mas que ainda tem alguma série de problemas que nós observamos até hoje, né? Como a carência de indústrias tecnológicas e baixa competitividade internacional. Então, apesar do Brasil ter se industrializado, ter se urbanizado bastante no final do século passado, hoje ainda há uma carência de indústrias tecnológicas e que possam competir com indústrias estrangeiras. Apesar disso, houve a conquista de direitos de cidadania por grande parte da população brasileira, né? A gente vive em uma sociedade, na sociedade talvez a mais democrática da história do Brasil, apesar de todos os seus problemas, e isso se reflete também nas políticas voltadas para a saúde, com a criação do Sistema Único de Saúde, que garante acesso universal à saúde para toda a população brasileira. E já que nós tocamos no assunto da saúde pública, né, vale a pena nós finalizarmos essa revisão, então, com alguns pontos aí sobre a história
do desenvolvimento da saúde pública aqui no Brasil. Como eu falei para vocês, as epidemias frequentes que aconteciam no Brasil, desde o período colonial, desde o período do Império, principalmente nos anos iniciais da República, eram um reflexo do atraso brasileiro, da incapacidade, da dificuldade do Brasil de lidar com esses problemas que atacavam ferozmente a sua população. E a população mais pobre, era sempre a principal vítima dessas epidemias. E o governo, para responder a esse problema, sempre teve aí duas opções, duas alternativas. A primeira delas era a alternativa da modernização forçada, como por meio das reformas urbanas e sanitárias, ou seja, você promoveu uma grande reforma nas cidades, uma grande reforma sanitária, como campanha de vacinação obrigatória. Então, esse tipo de resposta, ele tinha uma consequência muito grave, que era a repressão e marginalização da população pobre do Brasil. Para vocês terem um exemplo disso, eu vou só citar aqui, não vou explicar porque a gente tem bastante material já sobre isso, que foi o caso da revolta da vacina. A revolta da vacina foi causada por um processo de modernização forçado, quando o governo impôs a sua modernização sem levar em consideração as necessidades e as dificuldades da população mais pobre. No entanto, com o passar do tempo, quando o governo percebeu que esse tipo de modernização não era eficaz, era danoso à população, começou a ser investido em campanhas de vacinação e de conscientização. Assim, além das reformas urbanas e sanitárias que continuaram acontecendo, o governo começou a promover o desenvolvimento social, ou seja, buscar mecanismos para tirar a população da pobreza, para tirar a população do atraso, entre aspas, e dessa forma conseguir resolver esses problemas de saúde pública. Um grande exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, que vocês já devem ter ouvido falar, foi a campanha de erradicação da varíola, que aconteceu no Brasil nas décadas de 1960 e 1970. A varíola era uma doença muito grave, que deformava a pessoa, que já tinha causado uma série de epidemias aqui no Brasil, e felizmente na década de 1960 e 70, o Brasil conseguiu erradicar, conseguiu acabar com todos os casos dessa doença através da vacinação. Finalizando então essa primeira parte da nossa revisão, vamos passar para a resolução comentada de questões e como eu sempre lembro vocês, antes de vocês passarem para a resolução, pausem o vídeo, deem uma olhada lá no material complementar, tente resolver a questão e volta aqui, porque aqui eu só vou comentar as respostas corretas, eu não vou reler toda a questão com vocês, ok? Então, pausa o vídeo e eu estou te esperando aqui. Maravilha, então, gente. Como eu já espero que vocês tenham lido toda a questão, eu não vou reler, só vou citar aqui. Nós temos, na questão 1, que caiu na UEL em 2015, nós temos uma obra de arte pelo Décio Pinhatari, uma obra de arte datada de 1957, e ele também traz, como outro texto de apoio, um trecho da música Chega de Saudade, de Vinícius de Moraes e Antônio Jobim, de 1958. Então, são duas produções artísticas mais ou menos do mesmo período que vão servir como referência, como base para essa questão. E essa questão nos traz o seguinte, ela diz lá pra gente que essas produções artísticas nacionais, criadas na década de 50, estão articuladas em um momento da vida republicana brasileira denominado desenvolvimentismo. Então, década de 1950, desenvolvimentismo. Em relação às características desse período, do período do desenvolvimentismo da década de 1950, atribua verdadeiro ou falso às afirmativas a seguir. E lendo as alternativas, vocês podem ter pensado, nossa, mas são questões muito específicas, são coisas que a gente não trabalhou na revisão. Como que eu vou responder isso? Realmente, gente, quando nós vamos responder algumas questões do vestibular, podem aparecer coisas que são muito específicas e que nós não trabalhamos nas aulas, tá? Mas eu sempre digo para vocês, a melhor coisa é vocês raciocinarem bastante, tentarem encontrar alguma referência, tentarem encontrar algo que vocês lembram das aulas, porque inclusive algumas coisinhas que apareceram aí nas alternativas, nós até trabalhamos em aulas anteriores. Pois bem, a primeira alternativa diz o seguinte, que a bossa nova e a poesia concreta foram referências culturais da época, transformando-se posteriormente em produtos de exportação. Sim, como vocês podem lembrar, nesse período a bossa nova era um estilo criado nesse período e que foi predominante e que foi muito difundido para outros países, principalmente para os Estados Unidos. Então,
Essas duas manifestações artísticas, sim, foram referências culturais da época, como a gente viu, né, nos dois exemplos que ele deu, e posteriormente produtos de exportação. A segunda, o milagre econômico impulsionou a indústria sucroalcooleira, o que culminou com a criação do Proálcool. A indústria sucroalcooleira é a que produz açúcar e álcool, né? Então a indústria da cana-de-açúcar. Essa questão aqui, ela está se referindo ao período do regime militar. Eu mencionei para vocês na aula do regime militar que o chamado milagre econômico aconteceu nesse período, né, e impulsionou essa indústria da produção do álcool, do etanol. Então, isso aconteceu depois da década de 1950 e não nesse período, então essa daqui é falsa. A terceira diz que o modernismo, representado pelas obras de Vila Nova Artigas e Oscar Niemeyer, predominou na linguagem arquitetônica do período, e essa não tem como errar, né? A gente lembra aí da década de 1950, governo JK, construção de Brasília, já podemos associar com Oscar Niemeyer e a sua arquitetura modernista. Então essa é verdadeira também. Depois, com o slogan 50 anos em 5, o governo JK consolidou a industrialização. Até aqui está lindo, até aqui está ótimo, está correto. 50 anos em 5, a gente já associa diretamente ao governo JK, que consolidou a industrialização, mas olha a questão ali, olha o detalhe, na região norte do país. Gente, região norte do país é desenvolvida industrialmente? Exceto pelo polo industrial de Manaus, não é desenvolvida industrialmente, né? Todo o desenvolvimento de indústria no Brasil se concentrou na região sudeste, principalmente na região sudeste, né? Nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, essa daqui está correta até aqui, mas quando fala da região norte está errada. E finalmente, diz que a criação do INCRA possibilitou uma política de distribuição de terras, culminando com melhoria nas condições de vida dos camponeses. Isso foi tema de uma das nossas revisões anteriores que eu falei para vocês sobre a questão agrária no Brasil. A criação do INCRA ocorreu apenas no regime militar, então também posteriormente à década de 1950, certo? Então, como consequência, a sequência é verdadeiro, falso e falso, né? Então só a primeira e a terceira que são verdadeiras, só vocês acharem a alternativa que mostra essa sequência aí, beleza? Passando então para a questão 2, que caiu na UEL em 2014, nós temos aí novamente uma questão referente ao período dos anos 1950, né, o processo desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek com seu vice João Goulart. Então ele diz que o projeto modernizante de JK assentava-se na política dos 50 anos em 5, que preconizava, que previa, né, dotar o país de uma infraestrutura suficiente para sustentar a industrialização. Então olha só, alguns termos, alguns conceitos que a gente já usou nessa revisão. Infraestrutura para sustentar a industrialização. Então, com base nos conhecimentos sobre a política econômica desse período histórico brasileiro, assinale a alternativa correta. Vamos ver quais são elas. A primeira alternativa diz que disseminou, né, no período do governo JK, ele disseminou o ensino técnico para todas as regiões do país por meio dos institutos técnicos federais. A gente mencionou isso em algum momento? Eu não estou lembrado, né? Disseminar para todas as regiões do país, por meio dos institutos técnicos federais. A gente viu que foi um período que priorizou bastante a modernização, né, na região das metrópoles brasileiras. Então, essa alternativa ela parece um pouco deslocada aqui. A segunda diz que expandiu a construção de usinas hidrelétricas e abasteceu de energia o setor produtivo. Olha só o que está sendo dito aqui nessa alternativa, gente. Que nesse período houve a construção de usinas hidrelétricas e abastecer de energia o setor produtivo, ou seja, está ocorrendo investimento em infraestrutura para o Brasil. Então, essa aqui até o momento foi a que mais se aproximou do que a gente já aprendeu sobre esse período, mas vamos ver as outras. A C diz que nesse período o governo implantou a SUDAM. Ele não explica o que é essa sigla, mas ela é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que realizou a modernização e transformação da região amazônica. Novamente, como a gente já viu, a Amazônia não era prioridade no governo JK, então essa daqui está incorreta. A quarta diz que o governo JK priorizou a importação de veículos automotores para o país se inserir no mercado internacional. Essa, aparentemente, ela parece correta, porque nós falamos que nesse período do governo JK,
o desenvolvimento da indústria no Brasil foi muito associada ao capital estrangeiro, mas ela tem um probleminha aí. O Brasil não priorizou a importação de veículos. O Brasil passou a produzir os seus próprios veículos, né? Então, essa está errada justamente por conta da questão da importação. E finalmente diz que privatizou a Companhia Siderúrgica Nacional com a abertura do seu capital para investidores estrangeiros. Novamente, parece estar correta, mas nesse período o Brasil ainda investe bastante na sua infraestrutura estatal, né, na sua indústria estatal. Então a Companhia Siderúrgica Nacional, uma empresa estatal, ela permanece estatal durante esse período do governo JK. Assim, a única que sobrou aí, que se aproximou mais, né, de uma resposta correta, foi a letra B. Finalmente, indo para a nossa questão 3, que também caiu na UEL em 2014, ela inicia, né, com duas músicas muito boas que eu recomendo que vocês escutam se não conhecem ainda, música Rio 40 Graus, da Fernanda Abreu, e a música Sampa, né, do Caetano Veloso. Eu não vou reler ela aqui para vocês, espero que vocês já tenham lido ou até mesmo escutado essa música, o que eu recomendo. Mas vou passar direto ali para o que a questão fala, né? Uma questão que foca sobre duas cidades, o que torna muito interessante, né? Sobre as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo. São duas das mais importantes cidades brasileiras, com sua dinâmica de organização interna, às vezes parecidas, né? Às vezes diferentes, que estruturam-se no contexto de um processo histórico desde a colonização até os dias atuais. Então, com base nos textos e nos conhecimentos sobre a importância dessas cidades na história do Brasil, considere as afirmativas a seguir. Então, olha que questão legal, que questão diferente. Ela está trazendo para a gente a história de duas cidades, de duas metrópoles, ao longo da história do Brasil. Então, quais são as alternativas corretas dentre a seguir? A primeira diz que o Rio de Janeiro, capital da colônia desde a chegada dos portugueses no Brasil, foi administrada por governos compostos por brasileiros e lusitanos. Olha o erro aí, gente. Quem lembra das aulas de Brasil Colônia? Rio de Janeiro não foi a capital desde a chegada dos portugueses. A primeira capital foi Salvador. A primeira capital estava ali na região da Bahia, né? O Rio de Janeiro se torna capital só depois do período da mineração, quando a cidade do Rio de Janeiro se torna uma cidade muito importante para a exportação de ouro e diamantes para a Europa. Então essa está incorreta. A segunda diz que São Paulo de Piratininga, né, o antigo nome da cidade de São Paulo, foi definido como local naturalmente destinado ao desenvolvimento econômico devido à importância da sua hidrografia. E essa daqui, apesar de parecer correta, eu preciso dizer para vocês que não está correta. Por quê? O desenvolvimento de São Paulo ele se deu devido a uma série de fatores, mas principalmente por conta da descoberta do ouro, né, no interior de São Paulo e de Minas Gerais. Então, ele não foi um local destinado ao desenvolvimento econômico devido à importância da sua hidrografia, mas sim por conta de processos históricos que acontecem, principalmente relacionados à mineração. A alternativa 3 diz que a revolta da vacina no Rio de Janeiro deveu-se à política higienista adotada pelo governo que visou, entre outras coisas, sanear a cidade. E a gente já mencionou a revolta da vacina aí hoje, né? Já trouxe ela para vocês em algumas aulas anteriores, então essa alternativa 3 está correta sim. E finalmente diz que os casarões da Avenida Paulista, lá em São Paulo, expressões da riqueza da oligarquia cafeeira, foram progressivamente substituídos pelos espigões das corporações financeiras. Essa também está correta, né? Porque ela fala para a gente de um dos resultados aí do processo de modernização do Brasil. O Brasil, enquanto se modernizou, acabou substituindo, né, essa característica, esse poder da oligarquia cafeeira, dos grandes produtores de café, pelos espigões, né, pelos grandes prédios, pelos grandes edifícios das corporações financeiras, então dos bancos, né, das grandes empresas, das grandes indústrias. Então, essa sim também é um resultado da modernização do Brasil. Portanto, as duas aí que sobraram para a gente como corretas, alternativa 3 e 4, é só você assinalar qual das opções que aparecem aí incluem a alternativa 3 e 4 apenas. E por hoje nós vamos chegando ao final da nossa aula, né? Eu agradeço vocês pela atenção, por vocês terem acompanhado essa aula, né? Caso tenha ficado alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, fiquem à vontade, aproveitem esse momento nas últimas semanas aí antes do vestibular para mandar suas dúvidas lá no grupo do Facebook, pode me mandar uma mensagem privada pelo Facebook, o que você achar melhor. E
Nós nos vemos então na nossa próxima revisão. Tchau, tchau e até semana que vem.